O mercado central de Vila da Serra era o coração da cidade. Um espaço simples, com prateleiras cheias de produtos básicos, corredores estreitos e clientes habituais. Trabalhava ali um jovem chamado Arthur. Ele tinha uma aparência comum, exceto pelos olhos amarelos, que chamavam a atenção de todos que cruzavam seu caminho. Não era algo que ele pudesse esconder nem explicar. Era apenas como ele sempre fora. Arthur era quieto, reservado, fazia seu trabalho com eficiência e evitava conversas longas. Os moradores da cidade gostavam de falar sobre ele, mais do que com ele. Muitos o consideravam estranho, mas ninguém podia negar que ele era forte, rápido e, de certa forma, sempre no lugar certo para ajudar. Naquela tarde específica, o mercado estava mais movimentado que o normal. Arthur estava repondo as prateleiras quando uma discussão chamou sua atenção. Um homem alto, com postura arrogante, falava com a esposa de maneira áspera, segurando seu braço com força. Quantas vezes eu já falei para você não questionar o que eu faço? O homem rugiu, apertando o braço da mulher. Arthur parou o que fazia e observou a cena. Seu olhar era tão intenso que parecia perfurar o agressor. Alguns clientes também perceberam o que estava acontecendo, mas ninguém se atreveu a intervir. O homem, cujo nome era Gustavo, tinha fama de ser violento e não hesitava em impor sua vontade, principalmente sobre a esposa, Clara. Quando Clara tentou se soltar, Gustavo aumentou o tom de voz, atraindo ainda mais olhares. Arthur então se aproximou, suas mãos apertadas em punhos, mas controlou-se. Ele sabia que causar uma cena não ajudaria. Em vez disso, falou calmamente. O senhor precisa de algo? Está atrapalhando os outros clientes. Gustavo virou-se para Arthur, olhos estreitos. Ele riu. Quem você pensa que é para se meter nos meus assuntos? Arthur manteve-se firme. Não levantou a voz, mas algo em sua postura fez Gustavo recuar ligeiramente. Era como se ele sentisse que havia algo mais perigoso por trás daquele jovem aparentemente comum. Só estou pedindo que respeite o ambiente, respondeu Arthur. Todos aqui só querem fazer suas compras em paz. Gustavo largou Clara abruptamente e antes de sair lançou um olhar ameaçador a Arthur. Isso não é da sua conta, garoto. Cuide da sua vida. Arthur observou enquanto ele deixava o mercado, sentindo a tensão no ar diminuir. Ele voltou ao trabalho, mas não conseguia tirar a cena da cabeça. Mais tarde, enquanto caminhava para casa, Arthur sentiu algo estranho. O vento parecia mais frio, a lua cheia iluminava o caminho com uma intensidade incomum e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. Ele parou em uma esquina, respirou fundo e percebeu que havia algo novo no ambiente. Uma raiva que não era completamente sua, mas que o consumia. A casa de Arthur ficava na periferia da Vila da Serra, próxima a um bosque denso que a maioria dos moradores evitava. Diziam que à noite o lugar ficava tomado por sons estranhos, uivos, passos pesados e ruídos que ninguém conseguia explicar. Arthur cresceu ali e nunca teve medo do bosque. Para ele, o som das árvores balançando ao vento era quase reconfortante. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Assim que chegou em casa, Arthur sentiu a pulsação em suas têmporas aumentar, como se cada batida de seu coração ecoasse em seus ouvidos. O cheiro de terra, que antes parecia distante, agora estava mais intenso, quase sufocante. Ele entrou, trancou a porta e tentou se acalmar. Lembrou-se do que aconteceu no mercado. O jeito como Gustavo tratou Clara fez seu sangue ferver. Era como se uma força dentro dele clamasse por justiça. Não uma justiça racional, mas algo visceral, primitivo. Ele não queria apenas intervir, queria algo mais. Enquanto olhava pela janela de seu quarto, viu a lua cheia no céu. Ela parecia maior do que o normal, brilhando intensamente. Arthur tentou afastar os pensamentos sômbrios que o assombravam, mas sua mente não obedecia. Ele sentia uma necessidade insuportável de sair. Sem pensar, vestiu um casaco e deixou a casa. Seus pés o levaram direto ao bosque. Ele andou por alguns minutos, a vegetação fechada quase o engolindo, até que parou de repente. Uma dor intensa percorreu seu corpo, como se seus ossos estivessem sendo rearranjados. Ele caiu de joelhos, tentando entender o que estava acontecendo. Seu coração disparou, suas unhas cresceram, os músculos se enrijeceram e sua visão ficou mais nítida. Quando finalmente ergueu a cabeça, não era mais o mesmo. O corpo humano de Arthur havia desaparecido, dando lugar a algo maior, mais forte, mais selvagem. Arthur não era apenas um homem com olhos incomuns, ele era um lobisomem. Naquele instante, os pensamentos racionais desapareceram, substituídos por instintos animalescos. Ele não pensava em Gustavo ou em Clara, não conscientemente.
mas seu corpo sabia para onde ir. Ele seguiu os cheiros no ar, os rastros deixados por passos, o som de uma voz bêbada vindo de uma casa distante. Gustavo estava sentado na varanda de sua casa, uma garrafa de cerveja na mão, xingando Clara, que se mantinha quieta dentro da sala. Ele não se incomodava em esconder sua agressividade, pois achava que ninguém teria coragem de desafiá-lo. De repente, um barulho vindo do matagal o fez parar. Era como o som de galhos quebrando sob um peso imenso. Ele olhou em direção ao bosque, franzindo a testa. "Quem está aí?" gritou, a voz arrastada pelo álcool. Nenhuma resposta veio, mas o barulho continuava. Gustavo se levantou, pegou um pedaço de madeira que estava encostado na parede e caminhou até o limite da varanda. Foi então que ele viu. Entre as árvores havia uma silhueta grande, peluda, com olhos brilhantes. Por um segundo, Gustavo pensou que era um cachorro, mas o tamanho e a postura da criatura o fizeram recuar. "Quem é você?" gritou novamente, tentando disfarçar o medo. A resposta veio na forma de um rugido que fez suas pernas tremerem. Antes que ele pudesse reagir, a criatura avançou, atravessando o pequeno espaço que o separava em questão de segundos. Gustavo tentou levantar o pedaço de madeira, mas a criatura o derrubou com facilidade. Ele gritou e, num esforço desesperado, chutou a fera com toda a força que conseguiu reunir. O impacto não fez muito efeito, mas deu tempo suficiente para ele se arrastar e correr para dentro da casa, batendo a porta atrás de si. Ele trancou a porta rapidamente e recuou, respirando com dificuldade. Do lado de fora, a fera começou a arranhar a madeira, emitindo sons guturais que faziam o chão da sala vibrar. Clara, apavorada, apareceu no corredor, segurando um telefone. "O que está acontecendo?" perguntou trêmula. Tem alguma coisa lá fora?" Gustavo gaguejou, olhando para a porta que agora começava a rachar sob o peso das investidas da criatura. Clara olhou para o marido, descrente, mas a expressão dele dizia tudo. Quando o som de um golpe mais forte ecoou, ela deu um passo para trás, incapaz de processar o que estava acontecendo. "Vai pro quarto!" gritou Gustavo, sem desviar os olhos da porta. Clara obedeceu, mas não antes de pegar uma faca da cozinha. Gustavo, por sua vez, recuou para perto da mesa da sala e agarrou uma cadeira, erguendo-a como se isso pudesse protegê-lo. Do lado de fora, o lobisomem parou por um instante. Ele parecia estar avaliando a situação, os olhos brilhando intensamente na pequena abertura da janela. Gustavo encarou, suando frio. "O que você quer?" gritou Gustavo, embora soubesse que não haveria resposta. A criatura soltou um uivo longo e grave, como se estivesse marcando seu território. Depois deu mais um golpe contra a porta, que quase se partiu ao meio. Gustavo recuou para o corredor, o coração disparado. "Vamos morrer!" Ele murmurou para si mesmo, apavorado. Mas como por um milagre, o lobisomem parou. Ele olhou para a casa uma última vez, os olhos fixos na figura tremendo do homem atrás da porta semiaberta. Depois virou-se e correu de volta para o bosque, desaparecendo na escuridão. Gustavo desabou no chão, o corpo tomado por um alívio que durou pouco. Ele sabia que o que quer que fosse aquilo não tinha ido embora para sempre. A madrugada chegou com um silêncio inquietante. Gustavo estava sentado na sala, imóvel, os olhos fixos na porta quase destruída. Clara permanecia no quarto, mas não conseguia dormir. Seus pensamentos estavam divididos entre o medo do que havia lá fora e a estranheza da situação. Gustavo nunca tinha demonstrado tanto pavor, nem mesmo diante das brigas que ele mesmo começava. Quando os primeiros raios de sol surgiram, Gustavo finalmente tomou coragem para abrir a porta. O cenário do lado de fora o deixou ainda mais inquieto. Marcas profundas de garras atravessavam a madeira, como se alguém tivesse usado lâminas gigantes para cortá-la. No chão, havia pegadas enormes e irregulares que se estendiam pelo quintal até o bosque. Ele não disse nada a Clara, mas no fundo sabia que aquilo não era normal. A história de um animal grande não convencia nem a ele mesmo. Na vila, a notícia se espalhou rapidamente. Gustavo, ainda abalado, foi ao bar para contar sua versão dos fatos. Lá, encontrou outros moradores que haviam ouvido o uivo aterrorizante durante a noite. "Eu juro, era enorme. Tinha olhos brilhantes como de um monstro", dizia Gustavo com a voz embriagada pelo medo e pelo álcool. Um dos homens no bar, um velho chamado Ambrósio, franziu a testa. Ele era conhecido por ser o mais velho da vila e guardava histórias que muitos consideravam fantasiosas. "Um monstro, você diz?" perguntou Ambrósio, inclinando-se para a frente. "E apareceu na noite da lua cheia, não foi?"
Todos no bar ficaram em silêncio. Gustavo assentiu lentamente, sentindo os olhos dos presentes sobre ele. O que você está tentando dizer? Que foi um lobisomem? Disse Gustavo, tentando soar debochado, mas sua voz tremia. Ambrósio deu um longo gole em sua cachaça antes de responder. Não é a primeira vez que algo assim acontece por aqui. Na década de 70 houve relatos parecidos. Um homem, ou algo parecido com um homem, começou a atacar as pessoas. Sempre na lua cheia. Ninguém nunca soube quem era, mas parou do nada. Outro homem no bar, chamado Vicente, riu de forma nervosa. Isso é só superstição, Ambrósio. Ninguém acredita nessas coisas hoje em dia. Mas Ambrósio não recuou. Ele olhou diretamente para Gustavo e disse: Você viu algo que ninguém quer admitir. E se for o mesmo que eu vi naquela época, isso não acabou. Enquanto isso, Arthur acordava na segurança de sua casa. A lembrança da noite anterior estava borrada em sua mente, como um sonho ruim. Ele sabia que havia saído e sabia que algo tinha acontecido, mas os detalhes eram confusos. O corpo doía, como se tivesse corrido uma maratona, e suas mãos estavam sujas de terra. Quando foi ao banheiro, lavou o rosto e encarou o espelho. Seus olhos amarelos pareciam ainda mais brilhantes, quase incandescentes. Algo dentro dele dizia que estava mudando, mas ele não sabia ao certo como lidar com aquilo. Enquanto trocava de roupa, encontrou um pedaço de madeira preso à jaqueta que usara na noite anterior. Era um fragmento pequeno, mas a textura era familiar. Arthur percebeu que aquilo vinha da casa de Gustavo. O sangue em suas veias gelou. Ele não conseguia se lembrar de ter ido lá, mas as evidências eram claras. Ele tentou afastar os pensamentos, dizendo a si mesmo que era coincidência, mas não conseguiu ignorar a sensação de culpa que o consumia. Mais tarde, no mercado, Arthur voltou ao trabalho, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas ele notou que Gustavo não aparecera naquele dia, o que era estranho. Clara, no entanto, entrou apressada, os olhos inquietos, como se procurasse algo ou alguém. Arthur, você viu Gustavo ontem à noite? Ela perguntou de forma repentina, aproximando-se do balcão. Arthur hesitou, mas respondeu com calma. Não, por quê? Clara suspirou e olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Ele viu alguma coisa. Disse que foi atacado por uma criatura enorme. Acho que ele está ficando paranoico, mas não sei mais o que pensar. Arthur sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Talvez fosse só um animal grande. Por aqui o pessoal exagera. Clara sentiu, mas parecia ainda mais confusa. Ela agradeceu e saiu, deixando Arthur sozinho com seus pensamentos. Enquanto a noite caía novamente, Arthur decidiu que precisava de respostas. Ele voltou ao bosque, determinado a entender o que estava acontecendo com ele. Porém, quanto mais caminhava, mais sentia o mesmo impulso que o levara até a casa de Gustavo na noite anterior. Desta vez, ele tentou resistir. Tentou lembrar-se de quem era, de sua humanidade. Mas quando olhou para o céu e viu a lua cheia brilhando novamente, algo dentro dele se quebrou. A transformação começou mais uma vez. E antes que pudesse lutar contra ela, Arthur havia se perdido para o monstro que habitava em seu interior. A segunda noite da lua cheia trouxe com ela um clima ainda mais opressivo para a vila. Clara decidiu passar a noite na casa de uma amiga, já que Gustavo parecia cada vez mais paranoico e tenso. Ele insistiu que ela ficasse, mas ela estava cansada de suas explosões de raiva e do comportamento errático que só piorara desde o ataque. Enquanto isso, Arthur sentia seu corpo novamente à beira da transformação. Ele sabia que o monstro dentro dele não havia sido domado. Mesmo que quisesse se afastar de tudo, os impulsos que o arrastavam para o bosque eram mais fortes que qualquer desejo consciente. Ele decidiu evitar o mercado, os moradores e até a vila. Mas ao cair da noite, a fome e o instinto venceram. Gustavo estava sozinho em casa, sentado na sala com uma espingarda velha que mal sabia usar. Ele dizia a si mesmo que, caso aquela criatura voltasse, ele estaria preparado. Mas o barulho dos ventos lá fora e os galhos que batiam nas janelas faziam seu coração martelar. De repente, o som de cascalho sendo esmagado por algo pesado chegou aos seus ouvidos. Ele se levantou num pulo, apertando a espingarda contra o peito. Caminhou lentamente até a janela, tentando espiar o lado de fora sem chamar atenção. O que viu fez sua respiração parar. A enorme silhueta da criatura estava a poucos metros de sua porta, iluminada pela luz fraca da lua. O lobisomem olhou diretamente para a casa, mas não atacou de imediato. Gustavo recuou, tropeçando em uma cadeira, mas manteve os olhos fixos na porta.
Ele sabia que não tinha muito tempo. O som das garras arranhando a madeira começou. O lobisomem testava a porta, empurrando-a com força suficiente para que as dobradiças rangissem. Gustavo, tomado pelo desespero, apontou a espingarda na direção da entrada, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia mirar. Quando a porta finalmente cedeu, abrindo-se parcialmente, Gustavo gritou em pânico. Mas algo inesperado aconteceu. A criatura parou. O lobisomem não entrou. Seus olhos amarelos brilhavam com uma intensidade assustadora, mas em vez de atacar, ele ergueu a cabeça e soltou um rugido tão alto que as paredes pareciam tremer. O som reverberou pela casa e pelo bosque como um aviso, mas também como uma sentença. Gustavo, em estado de choque, caiu no chão, com a espingarda ainda nas mãos. O lobisomem então deu um passo para trás, afastando-se da casa. Antes de desaparecer na escuridão, virou-se para a janela do quarto, onde Clara costumava dormir. Ele ficou parado ali por alguns segundos, como se certificando-se de algo, e depois desapareceu no bosque sem olhar para trás. Na manhã seguinte, a vila estava em alvoroço. Muitos moradores relataram ter ouvido o rugido assustador, e Gustavo, pálido e agitado, não parava de contar o que havia acontecido. Ele evitou Clara durante todo o dia, evitando até mesmo falar com ela diretamente. A sombra do medo que agora carregava era maior do que qualquer coisa que ele pudesse enfrentar. Arthur, por sua vez, não apareceu no mercado. Dias passaram e ninguém teve notícias dele. Seu armário estava intacto, seu uniforme ainda pendurado, mas não havia nenhum sinal de que ele voltaria. Clara foi uma das primeiras a notar o sumiço e comentou com outros funcionários. Ele nem pediu demissão. Simplesmente sumiu. A dona do mercado também ficou intrigada, mas não sabia o que fazer. A única coisa que parecia clara era que Arthur não voltaria. Meses depois, Gustavo continuava a manter distância de Clara, embora ainda morassem na mesma casa. Ele evitava olhá-la nos olhos e nunca mais levantou a voz contra ela. Cada vez que pensava no que tinha visto naquela noite, sentia um calafrio percorrer sua espinha. Ele sabia que se ousasse repetir seus comportamentos violentos, a criatura poderia voltar. Quanto a Arthur, nunca mais foi visto na vila. Algumas pessoas diziam que ele havia fugido para uma cidade distante. Outros acreditavam que ele tinha sido vítima do monstro que aterrorizou a vila. Apenas Clara, em suas reflexões mais silenciosas, tinha uma vaga suspeita sobre quem ele era. Mas como todos os outros, decidiu nunca falar sobre isso. E o bosque, outrora um lugar tranquilo, continuou a carregar o mistério daquela criatura que aparecia sob a luz da lua cheia. Deixe seu like e vamos para o segundo relato. Era uma tarde quente e opressora na pequena vila de Santa Clara, quando uma notícia inesperada começou a circular entre os moradores. O Sr. Arnaldo, um fazendeiro recluso e dono da maior propriedade da região, estava contratando trabalhadores para uma obra misteriosa. A proposta era tentadora: pagamento acima da média, 3 refeições por dia e um bônus generoso ao término do serviço. Para a população humilde, era uma oportunidade quase milagrosa. Miguel, um jovem carpinteiro que tentava sustentar sua mãe idosa, ouviu sobre o trabalho na venda da vila. Ele sabia que a vida em Santa Clara era difícil e dinheiro não caía do céu. Apesar de ser cauteloso por natureza, Miguel decidiu aceitar. Afinal, com o que ganharia, poderia garantir o remédio para sua mãe e pagar dívidas que há meses o tiravam o sono. No dia seguinte, ao amanhecer, Miguel chegou ao portão da fazenda junto a outros homens da vila. Havia um grupo diverso, trabalhadores braçais experientes, jovens em busca de uma chance e até alguns idosos que, mesmo com idade avançada, não podiam recusar o dinheiro. A fazenda, cercada por densos bosques, tinha um ar peculiar. As árvores pareciam mais altas e sombrias do que Miguel lembrava, e o silêncio no lugar era quase opressivo. Logo, Valdemar, o capataz da fazenda, surgiu para recepcioná-los. Ele era um homem robusto, com um bigode grosso e uma expressão dura. Seu olhar percorria os rostos dos homens como quem analisava peças de um jogo de xadrez. Bom dia, senhores. Quem seguir as ordens vai sair daqui com o bolso cheio. Quem não, pode ir embora agora mesmo, disse, sua voz grave ecoando pelo pátio vazio. Vou explicar o serviço. Vocês vão cavar. Não perguntem por quê, não fiquem curiosos. Apenas façam o que for mandado e tudo ficará bem. Miguel trocou um olhar desconfiado com um dos colegas, um senhor chamado Elias, mas ninguém ousou questionar as ordens.
Valdemar entregou ferramentas e designou áreas específicas onde cada grupo deveria trabalhar. Miguel foi colocado com outros 5 homens em um ponto afastado, próximo à borda da floresta. Conforme o trabalho avançava, Miguel começou a notar coisas estranhas. Os buracos que estavam cavando não pareciam seguir um padrão lógico para uma construção. Pelo contrário, eram posicionados de maneira meticulosa, formando algo que ele não conseguia identificar. Além disso, o solo era duro e pedregoso, como se nunca tivesse sido mexido antes. Quando o sol começou a se pôr, a tensão entre os trabalhadores aumentou. Antônio, um jovem inquieto e falante, apontou para algo no chão. "Olhem isso aqui!" exclamou ele, chamando a atenção de todos. Miguel se aproximou e viu que parecia ser uma pegada grande e profunda, mas não era uma pegada qualquer. As marcas eram longas e afiadas, com dedos semelhantes aos de um animal, mas muito maiores do que qualquer lobo ou cão que ele já tivesse visto. "Isso tá esquisito demais", disse Elias, esfregando o queixo. "Essas marcas não estavam aqui antes." "Pode ser só impressão, Elias", respondeu Miguel, tentando esconder seu desconforto. "Deve ser algum animal da floresta." Mas no fundo, ele sabia que algo estava errado. O ar ao redor parecia mais frio, e o silêncio que antes era opressor agora parecia um aviso. Quando a noite caiu de vez, o grupo foi chamado de volta para a sede da fazenda. Durante o jantar, Miguel percebeu que Valdemar e Arnaldo conversavam em voz baixa no canto do salão. Não era possível ouvir o que diziam, mas os olhares que lançavam para os trabalhadores não eram nada tranquilizadores. Depois da refeição, cada homem foi conduzido a um alojamento improvisado. Os quartos eram simples, com camas de madeira e lençóis ásperos, mas ninguém parecia se importar. No entanto, o sono de Miguel não veio facilmente. Ele não conseguia parar de pensar nas pegadas estranhas e na sensação de que algo o observava. Por volta da meia-noite, um uivo distante cortou o silêncio. Não era o som de um lobo comum, mas algo mais profundo e gutural, que parecia vibrar dentro do peito de quem ouvia. Miguel sentou-se na cama, suando frio, e viu que alguns dos outros trabalhadores também estavam acordados, com expressões assustadas. "O que foi isso?" sussurrou Antônio, com a voz tremendo. "Não sei, mas é melhor todo mundo ficar dentro do alojamento", respondeu Elias, trancando a porta. Apesar das palavras tranquilizadoras, o medo era palpável. Durante o resto da noite, Miguel teve sonhos estranhos com sombras correndo pela floresta e olhos brilhantes que o encaravam de longe. Ao amanhecer, Miguel mal teve tempo de processar o que aconteceu. Valdemar bateu na porta do alojamento e o chamou para retomar o trabalho, como se nada tivesse acontecido. Miguel e os outros trabalhadores estavam exaustos antes mesmo de começarem o dia. As horas mal dormidas, somadas à sensação de perigo crescente, pesavam como chumbo em seus ombros. Apesar disso, Valdemar não mostrou misericórdia. Ele os reuniu novamente no pátio e passou instruções para continuar a escavação, desta vez em áreas ainda mais afastadas da sede da fazenda, quase à beira da floresta. O silêncio era inquietante enquanto os homens seguiam com suas ferramentas, cavando o solo duro e pedregoso. Miguel, concentrado no trabalho, notava que as pegadas vistas na noite anterior haviam desaparecido, como se a terra tivesse sido remexida. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não o deixava em paz. Antônio, que sempre fora o mais falador do grupo, parecia não conseguir se conter. "Vocês perceberam que nada disso faz sentido?" disse ele, jogando a pá no chão por um momento. "O que estamos cavando, afinal? Por que essa gente paga tanto por um trabalho assim?" "Cala a boca, Antônio." Elias retrucou em um tom baixo, mas firme. "Tá querendo arranjar problema com o patrão? Gente como a gente não faz perguntas. A gente só trabalha." Miguel tentou se concentrar, mas a conversa ecoava em sua mente. Ele também se perguntava o mesmo. O que estavam realmente construindo ali? Por que tantos buracos, espalhados de maneira tão meticulosa, em vez de uma obra concreta como uma cerca ou um alicerce? Ao longo do dia, o cansaço aumentava e o clima ficava mais pesado. A floresta, sempre presente ao fundo, parecia mais viva. Galhos estalavam mesmo sem vento, sombras dançavam onde não havia luz e sons abafados vinham de suas profundezas. Miguel tentava ignorar, mas a certa altura ouviu algo que o fez parar. "Vocês ouviram isso?" perguntou ele, enxugando o suor da testa. Todos pararam por um instante, trocando olhares desconfiados. Era um som distante, como de passos rápidos esmagando folhas secas. "Deve ser algum bicho", disse Elias, tentando encerrar o assunto. Mas Miguel não estava convencido.
Ele sabia distinguir passos humanos de animais, e aquilo não parecia ser uma coisa nem outra. Ao final da tarde, quando o sol estava prestes a se pôr, Valdemar apareceu para verificar o progresso. Sua expressão era séria, mas algo em seu olhar parecia satisfeito. Amanhã, vamos intensificar o trabalho. Quero que terminem mais buracos antes do final da semana, disse ele. E lembrem-se, nada de rondar pela fazenda à noite. Qualquer um que for pego fora dos alojamentos terá o pagamento cortado. A ameaça foi recebida com murmúrios, mas ninguém ousou questioná-lo. Depois que Valdemar foi embora, Antônio se aproximou de Miguel enquanto guardavam as ferramentas. Você reparou naqueles mapas que o capataz carrega? Perguntou em um tom conspiratório. Parece que estamos seguindo algum tipo de padrão. Não estou gostando nada disso. Miguel apenas assentiu, sem saber o que responder. Ele também havia notado os mapas, mas evitava pensar muito nisso. A última coisa que queria era atrair a atenção de Valdemar, ou pior, do próprio Arnaldo. Naquela noite, o jantar foi mais silencioso do que nunca. Os trabalhadores comiam rápido e evitavam se olhar, como se todos compartilhassem o mesmo medo, mas ninguém quisesse falar sobre ele. Arnaldo, como de costume, observava tudo de longe, com seus olhos sômbrios e penetrantes. Antes de ir para o alojamento, Miguel viu algo que o deixou inquieto. Um dos cães da fazenda, um enorme pastor alemão, estava deitado perto da sede, com o olhar fixo na floresta. Seu corpo estava tenso, como se estivesse prestes a atacar. Miguel se aproximou, mas quando o fez, o cão rosnou baixo, sem tirar os olhos das árvores. "O que você está vendo, amigo?" sussurrou Miguel, mais para si mesmo do que para o animal. O cão não respondeu, obviamente, mas seu comportamento era um claro sinal de que algo estava errado. Miguel voltou para o alojamento com o coração apertado. Quando a escuridão tomou conta da fazenda, os eventos da noite anterior pareciam se repetir. Mais uma vez, o silêncio foi quebrado por uivos, desta vez mais próximos. Os sons eram altos, guturais e tinham uma cadência que parecia quase humana. Miguel tentou ignorá-los, mas era impossível. Antônio, que dividia o alojamento com ele, parecia estar à beira de um ataque de nervos. "Eu não vou ficar aqui parado", disse, levantando-se da cama. "Se eles acham que vou morrer trancado como um rato, tão enganados." "Antônio, calma", tentou Miguel, mas o amigo já estava destrancando a porta e saindo para a noite escura. Miguel hesitou, mas decidiu segui-lo. Não podia deixar Antônio sozinho. Quando chegou ao lado de fora, a luz da lua iluminava o campo, mas a floresta parecia um breu impenetrável. "Antônio, volta aqui", sussurrou Miguel. Ele ouviu passos rápidos à sua frente e correu para alcançá-lo. Mas ao se aproximar, os uivos cessaram e um silêncio ainda mais assustador tomou conta do ambiente. Foi quando ele viu Antônio parado, imóvel, olhando para algo na borda da floresta. "O que foi?" perguntou Miguel, mas sua voz morreu na garganta ao ver o que estava diante deles. Dois olhos brilhantes, amarelos como fogo, observavam os dois de dentro da escuridão. A criatura, fosse o que fosse, parecia estar de pé, e sua respiração pesada era audível mesmo à distância. "Corre!" gritou Miguel, puxando Antônio pelo braço. Os dois correram o mais rápido que puderam de volta para o alojamento, trancando a porta atrás de si. Miguel estava ofegante e Antônio pálido como um fantasma. "O que era aquilo?" sussurrou Antônio, tremendo. Miguel não respondeu. Ele sabia que a verdade era muito pior do que qualquer explicação lógica poderia oferecer. A noite foi interminável. Miguel mal conseguiu dormir e Antônio passou horas sentado na cama, murmurando palavras que Miguel não conseguia entender. Quando o sol finalmente surgiu, banhando a fazenda com uma luz pálida e quase invernal, os dois sabiam que as coisas estavam longe de melhorar. Os trabalhadores foram reunidos novamente no pátio, mas o grupo parecia menor. Miguel contou rapidamente. Faltavam 3 homens. Ninguém mencionava isso em voz alta, mas os olhares trocados entre eles falavam por si. Algo estava acontecendo, algo muito pior do que podiam imaginar. Valdemar apareceu mais uma vez, agora com uma expressão mais sombria do que de costume. "Hoje é um dia importante. O trabalho de vocês está quase no fim", disse ele, enquanto segurava os mesmos mapas que Antônio havia mencionado na noite anterior. "Sigam as instruções e não saiam da linha. Qualquer problema será tratado com a seriedade necessária." Ele lançou um olhar que parecia perfurar cada um dos homens, como um aviso silencioso para não questionarem. Miguel, no entanto, não conseguia parar de observar os mapas que Valdemar segurava.
Agora, de perto, ele conseguia ver que as áreas marcadas formavam um círculo quase perfeito ao redor da sede da fazenda. Era um padrão que não fazia sentido para uma obra comum. Quando os trabalhadores foram enviados para seus pontos de escavação, Miguel puxou Antônio para o lado. Você viu aqueles mapas? Tem alguma coisa errada com isso? Por que a gente está cavando desse jeito? Antônio, ainda abalado pela noite anterior, assentiu lentamente. É como se eles estivessem cercando alguma coisa, ou tentando isolar algo. Miguel sentiu um calafrio. A palavra isolar parecia acertar em cheio algo que ele temia admitir. Eles não estavam construindo, estavam prendendo algo. Conforme o dia avançava, a tensão no ar parecia aumentar. Os trabalhadores escavavam em silêncio, mas Miguel percebeu que muitos olhavam constantemente para a floresta, como se temessem que algo pudesse emergir dali a qualquer momento. Por volta do meio-dia, Miguel encontrou algo enquanto cavava. Sua pá bateu em algo duro, e ele se ajoelhou para investigar. Era um osso, grande demais para ser de qualquer animal comum. Ele o segurou por um momento, mas antes que pudesse mostrá-lo a alguém, ouviu a voz de Valdemar atrás de si. Continue cavando. Não se distraia. Miguel deixou o osso cair no buraco e voltou ao trabalho, mas a sensação de que estava desenterrando algo perigoso não o deixava. Quando o sol começou a se pôr, o clima ficou ainda mais pesado. O vento parecia soprar com mais força, fazendo as árvores da floresta rangerem como se fossem protestar. Valdemar ordenou que todos parassem mais cedo e voltassem para os alojamentos. Mas Miguel notou que ele e Arnaldo ficaram para trás, discutindo algo em voz baixa. Durante o jantar, Miguel finalmente tomou coragem para falar com Elias, o homem mais velho do grupo. Elias, você já viu algo assim antes? Todo esse trabalho, essas coisas que estamos encontrando no chão. Elias hesitou por um momento, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Há muitos anos, quando eu era menino, meu pai me contou histórias sobre essa fazenda. Diziam que ela foi construída sobre uma terra amaldiçoada, onde coisas estranhas aconteciam. Não sei se acredito, mas... Ele parou, engolindo em seco. Tem algo errado aqui, Miguel. Eu sinto isso. Antes que pudessem continuar a conversa, Antônio entrou no alojamento, ofegante. Eles estão escondendo alguma coisa, disse ele, segurando uma folha de papel. Miguel se levantou rapidamente. O que você fez, Antônio? Eu peguei isso do escritório do capataz. Ele deixou a porta aberta por um segundo e eu aproveitei. Olhem. Ele desenrolou o papel, revelando um mapa ainda mais detalhado do que os que Valdemar costumava carregar. Além dos buracos que estavam cavando, havia marcas adicionais, desenhadas com símbolos que Miguel nunca tinha visto antes. Pareciam antigos, como se fossem parte de algum tipo de ritual. Isso é coisa de bruxaria, murmurou Elias, com os olhos arregalados. Antes que pudessem discutir mais, o som de um uivo ecoou novamente. Mas desta vez era diferente. Não vinha de longe, como nas noites anteriores. Era perto, muito perto. Miguel correu até a janela e olhou para fora. No horizonte, perto da borda da floresta, ele viu uma sombra se movendo. Era grande, maior do que qualquer animal que ele já tivesse visto, e caminhava de maneira estranhamente humana. Tranque tudo, gritou Elias, enquanto os outros trabalhadores corriam para barricar as portas e janelas. O alojamento parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Os uivos continuaram, acompanhados por passos pesados e sons de galhos quebrando. Miguel segurava um pedaço de madeira como arma, enquanto os outros murmuravam orações e se abraçavam. De repente, o som parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador. Miguel olhou para Antônio, que parecia prestes a desmaiar. O que a gente faz agora? Perguntou Antônio com a voz tremendo. Miguel respirou fundo, tentando manter a calma. Amanhã de manhã, a gente precisa sair daqui, antes que seja tarde demais. Mas no fundo, ele sabia que talvez amanhã nunca chegasse. A madrugada era um pesadelo palpável. O alojamento estava mergulhado na penumbra, iluminado apenas pela luz trêmula da lua que escapava pelas frestas da janela. Do lado de fora, o silêncio parecia mais perigoso do que os uivos. Miguel estava em alerta, com os olhos fixos na porta, enquanto Antônio e Elias murmuravam orações desesperadas. Por volta das 3 da manhã, o som de algo arranhando as paredes do alojamento fez todos congelarem. Não era um animal qualquer. Era algo que parecia testar a estrutura, como se soubesse que havia presas lá dentro. Miguel levantou-se lentamente, segurando a madeira improvisada como arma. De repente, um grito veio do alojamento ao lado.
Era um dos trabalhadores, suplicando por ajuda. Antes que alguém pudesse reagir, o grito foi interrompido por um rugido ensurdecedor, seguido de um som molhado e sufocado. "Temos que sair daqui", sussurrou Antônio, com os olhos arregalados. "Se sairmos agora, estamos mortos", respondeu Elias. Miguel sabia que nenhum dos dois estava completamente errado. Ficarem parados os tornava alvos fáceis, mas sair significava encarar a criatura que estava à espreita. Foi então que ele lembrou do mapa que Antônio havia roubado. "Antônio, aquele mapa. Ele mostra alguma coisa além dos buracos? Alguma saída?" perguntou Miguel, tentando manter a voz firme. Antônio desenrolou o papel com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as marcas e símbolos antes de apontar para um detalhe. "Aqui, tem uma trilha. Ela leva para fora da fazenda, mas fica perto da floresta. É nossa única chance", disse Miguel. Eles pegaram tudo o que podiam como armas improvisadas e abriram a porta com cuidado. O ar gelado da noite os envolveu, e o cheiro de sangue estava presente, mesmo que não pudessem ver nada. Miguel liderava o grupo, com Antônio e Elias logo atrás. Outros trabalhadores, aterrorizados, decidiram ficar, preferindo o que acreditavam ser segurança dentro das paredes frágeis do alojamento. Enquanto atravessavam o terreno da fazenda, ouviram novamente os passos pesados. Miguel olhou para trás e viu, por um breve momento, a figura da criatura. Era enorme, com pelos negros que reluziam à luz da lua. Seus olhos brilhavam em um tom amarelo, mas o que mais aterrorizava Miguel era a forma como ela se movia. Não completamente como um animal, mas como algo que já fora humano. "Corram!", gritou Miguel, puxando Antônio pelo braço. Eles dispararam em direção à trilha marcada no mapa. A floresta era densa, e cada galho ou folha que se movia parecia esconder outra ameaça. O rugido da criatura ecoava atrás deles, mais perto a cada segundo. Foi quando chegaram a uma clareira que Miguel percebeu o que estava acontecendo. No centro, havia um grande círculo de pedras, com símbolos gravados em cada uma delas. Dentro do círculo, o solo estava perturbado, como se algo tivesse sido enterrado ali recentemente. "É isso", disse Elias, ofegante. "Isso é o que eles estão tentando proteger ou prender." Miguel olhou ao redor, tentando entender. De repente, a criatura emergiu das sombras, entrando na clareira com passos pesados. Agora que estava mais próxima, ele pôde vê-la claramente. Uma figura humanoide coberta de pelos, com garras afiadas e dentes que reluziam. Seus olhos não eram apenas bestiais, mas tinham algo de humano, algo familiar. "Isso não é só um lobisomem", sussurrou Miguel. "É alguém da fazenda." A criatura avançou, mas antes que pudesse atacá-los, Valdemar surgiu das sombras, segurando uma tocha acesa. "Saiam daqui! Agora!", gritou ele. A chama parecia manter a criatura afastada, mas não por muito tempo. Valdemar olhou para Miguel e os outros com desespero nos olhos. "Vocês não entendem. Isso aqui não é um lobisomem qualquer. É o patrão. É Arnaldo." A revelação atingiu Miguel como um soco. Ele olhou para a criatura novamente e reconheceu os traços. O porte, os olhos penetrantes. Era mesmo o fazendeiro. "Ele fez isso consigo mesmo", continuou Valdemar, enquanto tentava afastar a criatura com a tocha. "O círculo que vocês estavam cavando era para contê-lo, mas vocês liberaram alguma coisa que o enfureceu." Antes que pudesse dizer mais, Arnaldo, agora completamente transformado, atacou Valdemar, rasgando-o com um movimento brutal. O sangue jorrou e o capataz caiu no chão sem vida. "Vamos acabar com isso!", gritou Elias, pegando uma das pedras do círculo e arremessando na criatura. A ação pareceu surtir efeito. Arnaldo uivou de dor e recuou, mas Miguel percebeu algo mais. As marcas no chão brilhavam fracamente quando Elias atacava com as pedras. "É isso! As pedras! Elas são parte do ritual", disse Miguel, correndo para pegar outra pedra. Ele, Elias e Antônio começaram a arremessar as pedras contra a criatura, que parecia enfraquecer a cada impacto. Miguel não sabia se era o material das pedras ou os símbolos gravados nelas, mas estavam funcionando. Finalmente, com um último golpe, a criatura soltou um rugido ensurdecedor antes de cair no chão, imóvel. A clareira ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração pesada dos 3 sobreviventes. Enquanto o sol começava a nascer, iluminando a clareira, o corpo da criatura começou a mudar. Os pelos recuaram e a figura monstruosa deu lugar ao corpo humano de Arnaldo, agora irreconhecível e imóvel. Miguel olhou para Antônio e Elias. "Precisamos sair daqui. Agora." Eles correram pela trilha até chegarem à vila. Quando contaram sua história, poucos acreditaram. A fazenda foi abandonada e rumores sobre a maldição de Arnaldo se espalharam.
Meses depois, Miguel voltou à clareira. As pedras estavam lá, mas o círculo parecia intacto. Ele sabia que algo ainda estava enterrado ali, algo que talvez nunca devesse ser descoberto. Se estiver gostando, deixa o like. O dia estava tranquilo na pequena casa de campo onde Felipe, um garoto curioso de 13 anos, passava férias com o avô, seu Luís. O sol já havia se posto e as cigarras davam lugar ao som dos grilos no quintal. Felipe sempre admirou o avô, um homem alto, de pele marcada pelo tempo, com olhos que pareciam guardar mais histórias do que ele jamais contara. Naquela noite, enquanto seu Luís preparava o jantar, Felipe notou algo que nunca tinha visto antes. O avô, ao se virar para pegar algo no armário, deixou a camisa abrir um pouco nas costas, revelando uma cicatriz longa e profunda que cortava sua pele como uma lembrança de tempos difíceis. "Vô, o que é essa cicatriz nas suas costas?" perguntou Felipe, com a curiosidade natural de quem queria saber mais sobre o passado de sua família. Seu Luís parou, como se a pergunta tivesse arrancado uma memória há muito enterrada. Seus olhos escureceram, e por um momento ele ficou em silêncio, olhando para o fogão como se estivesse em outro lugar. "Essa história não é para crianças, Felipe", respondeu com a voz grave. Mas Felipe insistiu. Ele sabia que o avô tinha histórias incríveis de sua juventude e sentiu que aquela cicatriz era o segredo de uma das mais impressionantes. "Vamos, vô. Eu já não sou mais uma criança. Quero ouvir." Seu Luís suspirou, fechando o fogão e se sentando à mesa. Seus olhos encontraram os de Felipe e ele deu um meio sorriso, como quem sabia que não tinha como escapar. "Tudo bem, mas vou te avisar, garoto. Essa não é uma história feliz." Felipe se ajeitou na cadeira, empolgado. Seu Luís pegou sua caneca de café, deu um gole e começou a falar. "Isso aconteceu há muitos anos, quando eu tinha 25 anos. Eu era jovem e cheio de energia, achava que nada podia me assustar. Gostava de pescar no rio que cortava a mata, principalmente à noite. Era o único momento em que eu tinha sossego, só eu, a natureza e os peixes. Mas naquela noite, Felipe, as coisas foram bem diferentes." Seu Luís fez uma pausa, olhando para a janela como se estivesse enxergando aquela noite novamente. O ar estava pesado, como se a floresta inteira estivesse prendendo a respiração. E foi quando eu ouvi um uivo. Felipe arregalou os olhos. "Um uivo, vô?" "Sim, mas não era de um cachorro, nem de um lobo. Era algo diferente. Era como se a floresta inteira estivesse chorando junto." Seu Luís respirou fundo, e a tensão em sua voz aumentou. Aquilo me fez arrepiar dos pés à cabeça. Mas eu era teimoso, achava que não precisava me preocupar com nada. Decidi que não iria embora sem pescar. Estava focado no meu anzol, esperando o peixe morder, quando ouvi o som de galhos se partindo. Era como se algo grande estivesse se movendo pela mata, pesado e lento, mas certeiro. Felipe estava hipnotizado. "E aí? O que você fez, vô?" Seu Luís olhou para o neto e deu um sorriso sombrio. "Eu fiquei. E foi aí que comecei a me arrepender." Seu Luís tomou outro gole do café, parecendo reunir forças para continuar a história. Felipe estava atento, ansioso para saber o que aconteceu naquela noite. "A princípio achei que era só minha imaginação. A noite pode pregar peças na gente, ainda mais quando estamos sozinhos. Mas Felipe, aquele som, aquilo era real. Os galhos continuavam se partindo, cada vez mais próximos, e meu coração começou a acelerar. Tentei me convencer de que era só algum animal perdido, mas o peso daquelas passadas não era de nenhum bicho que eu conhecesse." Felipe arregalou os olhos tentando imaginar a cena. "E o que o senhor fez? Correu?" Seu Luís balançou a cabeça lentamente. "Não, eu era orgulhoso demais para correr. Me levantei e peguei minha faca de pesca, aquela que você viu no armário da cozinha outro dia. Ela era pequena, mas era o que eu tinha. Fiquei parado, olhando para a mata, tentando enxergar algo na escuridão. E então eu vi." Seu Luís fez uma pausa, o rosto endurecido pelas lembranças. No começo era só um vulto, alto, com um corpo que parecia se mover de forma errada, como se não pertencesse àquele lugar. Os olhos brilhavam na escuridão, um amarelo intenso, quase hipnotizante. E então veio o cheiro, um fedor forte, de animal molhado e sangue. Felipe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era o lobisomem? Seu Luís assentiu devagar, os olhos fixos no neto. Sim, ele estava parado ali, na margem oposta do rio, me observando. Era grande, Felipe. Mais de 2 metros de altura, com braços longos, cobertos de um pelo escuro e desgrenhado. Suas garras eram como facas e os dentes,
Bem, eu nunca vi nada igual. Quando ele rosnou, foi como se o som rasgasse o silêncio da floresta. Felipe prendeu a respiração. E o que o senhor fez? Seu Luiz soltou um leve sorriso, mas era um sorriso tenso, de quem sabe que não tinha muitas opções naquela situação. O que qualquer homem faria. Corri. Felipe ficou surpreso. Correu? Claro, garoto. Eu tinha 25 anos, mas não era burro. Não ia enfrentar aquela coisa sozinho. Larguei tudo, o anzol, o balde, até meu chapéu. Saí correndo pela margem do rio, tentando voltar para casa. Mas ele veio atrás de mim. Felipe sentiu um frio na barriga só de imaginar a cena. Ele correu atrás do senhor? Correu, e muito rápido. O som das patas na terra era como um tambor batendo, e eu sabia que, se olhasse para trás, poderia tropeçar ou perder tempo. Só continuei correndo. Mas o problema, Felipe, é que eu estava na margem do rio, e o caminho era cheio de raízes e pedras. Não tinha como escapar por muito tempo. Seu Luiz fechou os olhos por um momento, lembrando-se do momento em que tudo mudou. Foi quando senti o primeiro golpe. Ele saltou e me atingiu nas costas com uma das garras. Não foi profundo o bastante para me derrubar, mas a dor... Ah, garoto, a dor era insuportável. Caí de joelhos, tentando recuperar o fôlego, enquanto ele se aproximava lentamente, como se estivesse se divertindo comigo. Felipe estava mudo, totalmente preso à narrativa. O que aconteceu depois, vô? Seu Luiz olhou para o neto, os olhos mais sérios do que nunca. Eu pensei que fosse o meu fim. Mas então, lembrei do que meu pai sempre dizia. A floresta pode ser sua inimiga ou sua aliada, dependendo de como você a trata. Estiquei a mão e peguei um galho caído. Era grosso, pesado, e quando ele saltou para me atacar de novo, eu consegui acertá-lo no focinho com toda a força que tinha. Felipe soltou um suspiro de alívio. E funcionou? Por um instante, sim. Ele recuou, uivando de dor, e isso me deu tempo para correr novamente. Mas Felipe, aquilo não o parou por muito tempo. Ele se recuperou rápido, e agora estava mais furioso do que antes. Felipe estava prestes a perguntar mais, mas seu Luiz ergueu a mão, indicando que havia mais a ser contado. É aqui que a história começa a ficar realmente perigosa. Seu Luiz olhou para a mesa, os dedos batendo levemente na madeira, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Quando voltou a falar, sua voz era mais grave, carregada de lembranças que pareciam tão reais quanto a noite lá fora. Quando percebi que aquela criatura não ia desistir, sabia que precisava usar a cabeça. Eu estava na margem do rio, um lugar que conhecia como a palma da minha mão. Sabia onde estavam as pedras, os buracos, a correnteza forte. Era minha única chance. Ele fez uma pausa breve e o som do vento lá fora preenchendo o silêncio. Pulei na água sem pensar duas vezes. O frio era cortante, mas eu não tinha escolha. A correnteza era forte e cada passo parecia sugar minhas forças. Mas eu conhecia aquele rio. Sabia onde pisar, onde o fundo era firme e onde eu poderia me apoiar. A criatura, por outro lado, não parecia tão familiarizada com a água. Ele pulou atrás de mim, mas não nadava. Não como a gente. Se debatia, tentando avançar, as patas gigantes levantando ondas e espalhando o cheiro horrível de sua pele molhada. Seu Luiz passou a mão pela cicatriz como se pudesse reviver o instante exato em que tudo aconteceu. Enquanto ele lutava contra a corrente, eu percebi minha oportunidade. Havia um galho preso entre as pedras, grosso e pontudo, quase como uma lança improvisada. Ele se aproximava rápido, mas eu esperei o momento certo. Quando a criatura estava a poucos metros de mim, mergulhei e agarrei aquele galho com toda a força que tinha. Ele apertou os punhos, os olhos fixos em algo que só ele podia ver. Quando voltei à superfície, ele estava quase em cima de mim. Seus olhos amarelos brilhavam na escuridão, cheios de ódio. Antes que pudesse saltar, eu o golpeei no peito com o galho. Foi um golpe certeiro. A ponta atravessou sua pele grossa, e ele soltou um grito que eu nunca vou esquecer. Seu Luiz balançou a cabeça como se ainda ouvisse aquele som. Era um grito que não parecia vir de um animal ou de um homem. Era algo diferente. Ele tentou me atingir, mas a correnteza estava forte demais. A força da água o empurrou o rio abaixo enquanto eu mal conseguia me manter de pé. Ele se recostou na cadeira, as mãos sobre a mesa, como se ainda sentisse o cansaço daquela noite. Eu saí da água, cambaleando, com as costas em carne viva e as pernas quase sem forças. Caminhei até em casa, sangrando, sem olhar para trás. Não sabia se ele ia voltar, mas naquele momento só queria sobreviver. Ele fez outra pausa, olhando para a janela, onde a lua cheia iluminava o quintal. Não contei para ninguém o que aconteceu. Quem acreditaria em mim?
Para eles, era só uma cicatriz, resultado de algum acidente qualquer. Mas eu sabia a verdade. E toda vez que a lua cheia aparece, lembro daquele uivo e fico alerta. Seu Luís se levantou, foi até o armário e pegou a mesma faca que mencionara antes, colocando-a sobre a mesa. Felipe a olhou com curiosidade e certa apreensão. Vô, você acha que ele vai voltar? Seu Luís encarou o neto, seus olhos cheios de uma seriedade que o garoto nunca tinha visto antes. Não sei, Felipe. Espero que não. Mas se um dia ele voltar, quero que você esteja preparado. Felipe olhou para a faca, pegando-a com as mãos, enquanto o peso da história parecia recair sobre seus ombros. E se eu não estiver? Perguntou, sua voz vacilando. Seu Luís sorriu, mas não era um sorriso de conforto. Você vai estar. Porque o medo, meu filho, ensina mais rápido do que qualquer outra coisa. A noite continuou, o vento soprou mais forte, mas Felipe ficou ali, segurando a faca, sentindo que talvez a história de seu avô não tivesse terminado por completo. Curta e se inscreva para mais relatos.